Beleza. No vídeo de hoje a gente vai ver como calcular volume, né, de sólidos espaciais, mais especificadamente falando, sólidos de revolução, gerado por funções, rotações de funções, né, em torno de algum eixo ou de alguma reta específica. De forma mais geral, né, a gente, antes de chegar lá e explicitar a forma, a gente vai entender de onde vem, né, como é que é calculado, né, qual é a matemática por trás e por que a fórmula tem que ser aquela dos livros de cálculo, né? A partir disso a gente pega alguns exemplos e dá uma praticada. Beleza? Então, né, só no início do vídeo, né, deixo aqui o link para vocês se inscreverem no canal. Se você gosta de dicas de matemática, toda semana eu vou estar trazendo um vídeo novo, beleza? Então vamos lá. O objetivo do vídeo é esse. O objetivo do vídeo é o seguinte: imagine que você tem uma determinada função, né? Você tem um eixo coordenado x, y, certo? Aqui, né? E aí você tem alguma função aqui arbitrária. Imagina que y igual a f de x. Se você pede para isso aqui dar uma gira em torno do eixo x, né? Você dá para notar que quando você faz isso aqui, né? Você vai ter um sólido espacial. Tudo bem? E aí você tem desejo de calcular, por exemplo, o volume desse sólido aqui, né? Pergunta como fazer isso. E aqui não necessariamente precisa ser de revolução, né? Porque na verdade você pode ter qualquer objeto espacial, sendo de revolução ou não, e você pode se perguntar qual seria o volume desse sólido aqui. Ou até mesmo como calcular isso, né? Como calcular esse volume, né? Bom, então para isso a gente vai, né? Deixa eu botar o tablet aqui que foi melhor para a gente, né? Essa telazinha aqui, pegar uma tela branca que eu acredito que fica melhor para todo mundo. Vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui o... Bom, então vamos lá, pessoal. Imagina que você quer calcular, né? Como eu disse, o volume de um sólido, né? A rigor qualquer, não é obrigado a ser de revolução. Então, para isso, o que é que a gente tem que considerar, né? Vamos pegar, né? Considere, ou seja, né? Uma função pegar a função contínua, vou ser um pouco mais breve na escrita, para a gente explicar melhor. Então, vamos lá, né? O nosso interesse é o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou até fazer um gráfico bem grandão aqui, né? Uma função aleatória, né? É f, y igual a f de x, né? E algum gráfico que essa função aí é uma seção dela, né? Pode ser a princípio, eu não estou interessado por enquanto de revolução, tá entendendo? É um sólido arbitrário. Imagina que isso aqui é um sólido espacial e você quer calcular o volume dele, beleza? Então qual será o critério, né? A gente vai considerar, né? Suponha que esse gráfico aqui está no intervalo de A até B, certo? Então, qual seria o procedimento? Você fazer uma réplica aqui do meu intervalo x. Eu teria o intervalo x aqui, né? X e y. Aqui eu tenho o meu A, B. E a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar uma partição desse intervalo, né? Então, geralmente a gente começa a chamar de x0, x1, x2, x3 e assim sucessivamente. Chamar aqui um xk mais 1, e aí vai embora infinitamente até o último elemento que a gente geralmente chama de xn. Então, eu estou pegando aqui, né? Veja que automaticamente, para ser mais formal, né? A gente está pegando uma função definida em AB e eu estou considerando P uma partição desse intervalo, né? Então, aqui A e é o x0, a gente tem o x1, x2 e assim sucessivamente. Então, qual seria o procedimento para entender como calcular o volume desse cara, né? Volume de S é quem? O é dado por quem, né? Chamar esse sólido aqui de S. Bom, então é o seguinte, cara. Então, se você olhar aqui para o késimo elemento, né? Vou até fazer uma associação isso aqui, né? Se você considerar uma seção
nesse sólido aí, exatamente um plano passando por XK, você vai ver que isso aqui vai dar uma determinada seção, certo? Do mesmo jeito aqui, XK mais 1, você tem outra seção aqui, ó, certo? Pense que isso aí é um sólido qualquer, não necessariamente de revolução. Calma que a gente chega na revolução. Se você perceber, isso aqui ele forma, pessoal, um, tipo um cilindro deformado, né, no caso de revolução, mas aqui no caso geral, qualquer. Pode ser meio que tipo um tronco de cone, qualquer coisa específica. Mas qual é o nosso objetivo? Né? Quem já pagou o cálculo sabe que o objetivo a se considerar uma partição é depois fazer a quantidade de retângulos tender a infinito. Né? Ou seja, com isso a norma, o tamanho da largura desses intervalos aqui ó, tendem a zero. Se tendem a zeros, aí fica praticamente parecido com um cilindro muito pequeno de altura. Então, qual é o objetivo agora? É avaliar quem seria esse gráfico aqui. Ó. Ou seja, eu vou fazer o seguinte. A gente vai tentar calcular o volume desse cara, né? O volume desse sólido aqui, amarelo, e depois é só somar, porque se você perceber, sua partição divide essa superfície em um monte de partezinha dessa. E aí depois você vai somar essa com essa com essa. Quando menos espera você tenha o volume do sólido completo. Então, só para ficar mais simples aqui, eu vou fazer o seguinte. Quando o n é pequeno, né, vai ter uma coisa parecida com isso aqui. Ó. Eu vou até fazer parecido com o cilindro, porque veja que nosso objetivo é fazer, no final das contas, o n tender a infinito. O que seria n? A quantidade de partições disso aqui. Então, quando isso aqui é muito pequeno, a fatia está tão próxima uma da outra, pessoal. Vamos supor isso aqui, ó. E se eu der um zoom aqui, isso aqui é praticamente um cilindro muito fino. Veja quem são os dados desse cilindro. Isso aqui seria comprimento XK, certo? Aqui, né, seria o XK mais 1. E aqui seria uma área de uma seção qualquer, que eu vou chamar de, por exemplo, isso aqui seria a seção associada à partição, né? XK. O intervalo, o ponto XK dessa partição. Então, isso aqui eu vou chamar, imaginando A de XK, que seria uma seção transversal num ponto XK, beleza? Então, se você perceber, isso aqui seria uma área, né? Mais especificadamente, área da seção transversal XK. E você pode se perguntar o seguinte, isso aqui é XK e aqui é XK mais 1, você sabe quem é o comprimento dessa altura, que a gente geralmente chama de delta de XK, e é o XK mais 1 menos XK. Ou seja, exatamente o tamanho da altura, né, pessoal? Então, se você perceber, né, o volume dessa fatia aqui, esse aqui seria uma fatia daquele sólido, da fatia, é dado por isso aqui, ó, o volume, né? Vou chamar aqui de VK, o SK, né, para estar associado ao sólido, SK, seria nada mais, né? A gente sabe que qualquer prisma, se tiver uma base e uma altura, o volume sempre é área da base, né? Área da base vezes a altura. Bom, mas se você ver aqui, a área da base é exatamente essa área dessa seção aí. A princípio eu não sei calcular, né? Porque, como eu disse, pode ser qualquer coisa. A partir do momento que isso aí seja um sólido de revolução, essa seção, na verdade, é uma circunferência, né? E a área de circunferência é πr ao quadrado. A altura é exatamente o comprimento desse delta XK aqui, ó. Delta XK. Então, o volume de cada SK desse é uma coisa desse tipo aqui. É uma coisa desse tipo aqui. Então, se a gente está interessado em saber o volume de todo o sólido aqui, pessoal, o que é que se espera? Pega uma soma com n variando de 1 a n, você tem todas as fatias aqui. Então, aqui, né, o volume do sólido, né, S é dado por... A princípio, você teria uma soma desse jeito aqui, né? É n variando de 1 a... Perdão, K, né? K variando de 1 a n. Então, aqui você tem o quê? Áreas da base vezes alturas, né? Sendo que é aquele negócio, pessoal.
quando a gente está falando sobre integral, né? Se eu considerar apenas essa soma, você vê que isso aí é uma aproximação meio grosseira, né? Porque na prática, se você pegar um cilindro mesmo aqui, seria isso aqui. Então teria sobras, né? Do mesmo jeito aqui, se eu pegasse exatamente o que eu estou interessado, né? Com uma base parecida com um cilindro, vai ter sobras aqui. Então o objetivo de fazer o n tender a infinito, ou de forma equivalente, a norma da partição tender a zero, que seria o tamanho desse intervalo aqui, é fazer exatamente com que essas alturas fiquem tão pequenas que, na verdade, isso aí parece um cilindro. Então, aí, na verdade, né, assim, para ter para ter uma aproximação mais precisa, né, definimos o seguinte, ó, definimos o volume do sólido S, o volume do sólido S como sendo o seguinte, eu vou pegar isso aqui, né, pegar a soma que eu já tinha, K de 1 a N, que seria o produto dos AK, que seria as áreas da base, né, vezes os delta de xk, e vou fazer o quê? O N tender a infinito. Mas para quem pagar o cálculo 1, como eu já venho dizendo, né, deixa eu aumentar o brilho dessa, melhor aqui. Quem já pagou o cálculo 1 deve saber do que eu estou dizendo, principalmente quem já viu o conceito de integral definida, né, pessoal? Isso aqui nada mais é do que uma soma de rima da função A de xk. A de xk seria uma função, a função área, né? Para cada fatia que você considera do seu sólido, isso aí está dando uma função, que é a função área. Moral da história, isso aqui é exatamente quem? A integral, né, da variação do x ali de AB da função área de x dx. Então, moral da história, pessoal, o volume de qualquer sólido no espaço, você tem a área, se você tem uma fórmula que ele dá para cada x, a área da seção transversal, então o volume desse sólido é dado pela integral de AB dessa área aí. Beleza? Então, voltando aqui para a bateria, está descarregando, vou um pouco rápido. Voltando ao problema de sólido de revolução, o que é que a gente tem? No sólido de revolução, a coisa fica mais simples pelo seguinte sentido. Você tem uma função aleatória, certo? E vai querer rodar isso em algum eixo, eixo X, eixo Y, qualquer eixo. Vou fazer aqui eixo X para ficar mais simples. Então, se você rodar esse gráfico, isso aqui vai ser uma cópia, vai vir uma cópia dele aqui para aqui para baixo. E como a gente sabe, se você tem uma partícula e está rodando ela 360 graus, né? Ou seja, ao longo de um eixo, você sabe que isso aqui, né, a área de uma seção qualquer que você tiver aqui vai ser um disco. Então, se isso aqui é um disco, ou seja, qual é a área de um disco? Π vezes o raio ao quadrado. E por que o raio está assim? Porque veja que para qualquer x que você pega, o raio desse disco é exatamente o ponto que vem de x e levado na função dele. Então, aqui seria um raio, ó, R de x, nesse caso aqui, como está rodando em relação ao eixo x, conhecido exatamente com a função f aplicada nesse ponto. Então, isso aqui implica que, como a gente sabe que a área sempre é essa, o volume de um sólido de revolução, que é rotacionado ao longo do eixo x, é dado pela integral de A a B, né? Levando em consideração que aqui a gente está limitando de A até um B, da área, que seria agora π vezes o raio ao quadrado dx. Tá entendendo? Então, a fórmulazinha é essa que geralmente os livros de cálculo lhe dão, né? Bom, a bateria aqui está bem baixa, mas vou tentar fazer um exemplo bem curto, né? Fazer um exemplo pequeno só para a gente entender. Então, imagine que você tem a função. Vou pegar aqui, ó, sei lá, raiz de x com x variando de 0 até 1, só para a gente praticar, né? Então, aqui como é o procedimento? Você precisaria saber, pelo menos, como é uma ideia do gráfico da função raiz de x. Bom, raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1. Então, seria um arcozinho que faz isso. A rigor, esse gráfico vem infinitamente aqui, certo, pessoal? Mas a gente limitou
E a gente quer rotacionar isso ao longo do eixo X. Moral da história, a gente está rotacionando isso aqui ao longo do eixo X. E o gráfico está dando como se fosse um paraboloidezinho elíptico, né? Pergunta quanto é o volume disso. Certo? Bom, pelo que a gente acabou de ver, o volume desse sólido é a integral da variação do x, no caso vai de 0 a 1, da função área, né? A função área é um disco, então a área é π vezes o raio ao quadrado. Aí aqui eu digo, se qualquer x que você pegar variando aqui dentro, o raio é exatamente quem? A imagem dele por essa função. Então seria raiz de x, esse raiozinho desse disco aqui. Tá entendendo? Ou seja, né? Isso aqui vai ser exatamente raiz de x. Beleza? Como eu estou elevando ao quadrado, ele vai se cancelar. Isso aqui daria isso aqui, ó. Π pode sair da integral. Integral de 0 a 1 de x vezes dx. Essa integral é altamente trivial, né, pessoal? X ao quadrado sobre 2 de 0 a 1. Como você só precisa praticamente variar o 1, né? Vai ficar 1 ao quadrado sobre 2. A rigor, para ser mais exato, menos 0 ao quadrado sobre 2. Teorema fundamental do cálculo. Moral da história, isso aqui vai dar, né? Π sobre 2 seria o volume desse sólidozinho aqui amarelo. Beleza, pessoal? Então, de forma geral, né, como aqui está acabando, eu vou fazer um vídeo separado desse para explicar para vocês, né, outros métodos de volume. Ela aqui, por exemplo, porque a gente falou aqui praticamente sobre o método do disco, certo? Mas existe método do anel, método da casca cilíndrica, e diversos outros métodos de calcular volume aí utilizando essa técnica de integral primeira, né? Porque a partir do momento que você tem integral dupla, integral tripla, surgem outras formas também de calcular volume. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui, né? Não se esqueça aí de se inscrever, curtir e comentar caso vocês se interessem em vídeos desse tipo. E em breve farei um vídeo somente fazendo vários exemplos sobre esse tipo de conteúdo aqui, para o vídeo não ficar tão grande, beleza? Valeu, até a próxima.